Antes de mergulhar nessa história real e sombria, inscreva-se no canal. Aqui, você conhece os bastidores que ninguém ousa contar, onde a verdade e o medo dividem a mesma cela. O comboio cortava a estrada deserta do interior paulista com o mesmo silêncio que precede as tempestades. Dentro das viaturas, 7 homens do PCC mantinham o olhar fixo, alguns rindo baixo, outros imóveis como pedra. Todos acreditavam estar a caminho de mais um presídio comum, mais uma transferência como tantas outras. Mas o que esperava por eles era algo que nenhum deles estava preparado para encarar. O destino: Presídio de Presidente Bernardes, ala especial. Nome oficial: Regime Disciplinar Diferenciado, RDD. Entre os agentes penitenciários, chamavam aquele lugar de a tumba em pé. As algemas tilintavam, o motor rugia, e o sol do meio-dia queimava o asfalto como se o inferno estivesse logo abaixo da superfície. Dentro da viatura, o silêncio pesava. O mais velho entre eles, apelidado de Marcola, mantinha o olhar perdido na janela gradeada. Conhecia bem o sistema prisional, mas até ele sentia um frio estranho percorrer a espinha. Algo estava errado. Nenhum deles sabia exatamente o que. Quando os portões do RDD se abriram, o som metálico ecoou pelo pátio como um trovão. Não havia gritos, nem barulho de outros detentos. Apenas vento. E aquele silêncio opressor. O carcereiro de semblante pétreo os conduziu por um corredor estreito, iluminado por lâmpadas frias que piscavam. O chão brilhava de tão limpo. Nenhum grafite, nenhuma marca. Nada lembrava o caos das cadeias comuns. Ali dentro, o tempo parecia suspenso. Um a um, os presos foram revistados, despidos, fotografados e conduzidos a celas individuais. 4 paredes brancas, uma cama de concreto, um vaso sanitário de aço e uma pequena janela que não mostrava o céu, apenas um retângulo de luz. Foi nesse momento que o primeiro deles, o Binho, entendeu. Aqui, a gente não vai dividir cela com ninguém. Marcola apenas respondeu, baixo. Isso aqui não é cadeia. Isso aqui é o limbo. Os dias começaram a se arrastar como séculos. No RDD, não havia rádio, televisão, visitas, nem contato com outros presos. A comida chegava por uma portinhola. O banho de sol durava 2 horas por dia, em um pátio murado onde o céu era apenas um pedaço azul distante. Os agentes falavam o mínimo. As ordens vinham secas, automáticas. Deita. Levanta. Encosta na parede. O isolamento era o verdadeiro castigo. Cada som, o gotejar do cano, o ranger da porta, se tornava uma presença viva. E aos poucos, os próprios pensamentos começavam a gritar. No 10º dia, Binho começou a conversar sozinho. Respondia a vozes que ninguém ouvia. O carcereiro o observava pelas câmeras, impassível. No 20º, Neguinho da Sul batia a cabeça contra a parede, repetindo que precisava sair, precisava ver o céu. Marcola ouvia da cela ao lado, e sabia que o RDD estava fazendo o que nenhuma cadeia jamais conseguiu, quebrando o espírito dos homens. Durante a madrugada, o sistema de ventilação soltava um zumbido constante. Era o único som que lembrava ao preso que o mundo ainda existia. Mas em algumas noites, o zumbido cessava. E com o silêncio absoluto, vinham as alucinações. Alguns juravam ouvir passos no corredor, portas abrindo devagar, vozes chamando seus nomes. Outros diziam que viam sombras dançando na parede, mesmo sem luz alguma. E quando reclamavam, o carcereiro respondia sempre a mesma coisa. Aqui dentro, vocês escutam o que merecem. O tempo perdeu o sentido. Os dias deixaram de ser dias. Sem relógios, sem luz natural, o corpo não sabia mais quando dormir, quando acordar. Era como se cada um deles estivesse sendo apagado lentamente da existência. Marcola começou a escrever nas paredes com um pedaço de prego escondido no colchão. Frases curtas, códigos, orações. Tudo o que restava era a memória, e a esperança de não enlouquecer antes do julgamento. Mas o RDD tinha seus próprios métodos. Certa tarde, os agentes abriram sua cela. Mandaram que se levantasse. Levarão-no até uma sala branca, onde uma mesa de metal aguardava. Um homem de terno, sem identificação, o observava em silêncio. Você sabe por que está aqui? Perguntou o homem. Porque o sistema tem medo de mim. Respondeu Marcola. Não. Você está aqui porque o sistema quer te fazer esquecer quem você é. O homem se levantou, encostou a mão na parede e disse. Aqui, não existe PCC. Aqui só existe o RDD. As semanas se tornaram meses.
As notícias do mundo chegavam distorcidas, como ecos distantes. Os nomes dos presos começaram a desaparecer das conversas entre os agentes. Para o sistema, eles não eram mais pessoas. Eram números sob observação. Um dos carcereiros, chamado Félix, começou a sentir pena. Dizia a si mesmo que eram criminosos perigosos, mas à noite sonhava com os olhos vazios de cada um. Em um relatório, anotou: o RDD não apenas pune, ele apaga. Certa manhã, um helicóptero sobrevoou o presídio. Os presos pensaram que era uma operação, talvez uma fuga. Mas era apenas inspeção de rotina. Mesmo assim, aquele som, o bater das hélices, trouxe algo que nenhum deles sentia há meses: esperança. Marcola se levantou, encostou o rosto na janela e sorriu. O mundo ainda está lá fora. Mas logo o helicóptero se afastou, levando consigo o último resquício de esperança. E o silêncio voltou a dominar. No terceiro mês, começaram as rebeliões nos presídios comuns. Do lado de fora, o PCC se reorganizava, exigindo a libertação dos irmãos no RDD. Mas dentro daqueles muros, a palavra organização já não fazia sentido. O isolamento total transformará líderes em fantasmas. Homens temidos nas ruas agora tremiam ao som de uma porta se abrindo. Foi então que Marcola entendeu o verdadeiro propósito do RDD. Aqui, não é para você pagar o que fez. É para esquecer quem você é. No sexto mês, o corpo de Binho foi encontrado sem vida. Os relatórios oficiais diziam suicídio. Mas ninguém ouviu barulho algum. Ninguém viu nada. E ninguém perguntou. Os agentes limparam a cela em silêncio. A rotina seguiu. No RDD, até a morte tinha que ser discreta. Os poucos que resistiram começaram a perder a noção da realidade. Marcola falava com o espelho quebrado. Neguinho contava as rachaduras da parede, acreditando que eram mapas. Félix, o carcereiro, escrevia relatórios cada vez mais curtos. As palavras comportamento estável se repetiam, vazias. Mas por trás delas, todos sabiam, ninguém saía do RDD o mesmo homem que entrou. Certo dia, uma inspeção federal chegou. Homens engravatados, pranchetas, olhares frios. Marcola foi retirado da cela, algemado. Um dos inspetores perguntou: "Você sabe o que é o RDD?" Ele respondeu, com a voz rouca: "É o lugar onde o silêncio grita." Quando, meses depois, finalmente veio a transferência de volta para o presídio comum, nenhum deles comemorou. O portão se abriu. O sol queimou seus rostos como uma lâmina. Mas dentro deles, algo permanecia quebrado. No ônibus, em silêncio, Marcola olhou para os companheiros. Ninguém falava. Ninguém ria. Todos haviam visto o que existe depois do medo. O verdadeiro significado de RDD não estava nas regras, nem nas paredes brancas. Estava dentro deles, no vazio que o isolamento deixou. Quando chegaram ao novo presídio, os outros detentos esperavam ouvir histórias de tortura, espancamentos, violência física. Mas o que ouviram foi pior. Lá dentro, ninguém te bate. Ninguém te xinga. Eles só te deixam sozinho. Até você esquecer o som da própria voz. E assim, o RDD cumpria seu propósito. Não com armas, mas com o silêncio. Não com sangue, mas com o tempo. Um tempo que não passava, apenas corroía. Marcola foi visto pela última vez sentado no pátio, olhos fixos no horizonte. Um dos presos perguntou: "E aí, irmão, o que é o RDD de verdade?" Ele respondeu, sem olhar: "É o inferno que o homem inventou e esqueceu de apagar." Encerramento. Se essa história te prendeu até aqui, inscreva-se no canal. Aqui, revelamos as camadas ocultas da mente humana, do poder e do medo, histórias que o sistema prefere esconder. As noites seguintes não tinham fim. O RDD parecia respirar. As paredes, sempre frias, pareciam pulsar em silêncio, como se tivessem vida própria. O som distante de uma grade batendo era o único sinal de que o mundo ainda existia. O cheiro de desinfetante, o gosto metálico da comida, o frio que subia do chão, tudo se misturava em uma sensação de vazio absoluto. Aquele não era um presídio. Era uma máquina construída para apagar a alma. Marcola, o homem que um dia mandou em centenas, agora falava baixo, quase sussurrando. Dizia palavras desconexas, pedaços de lembranças, nomes que talvez fossem de gente morta. O isolamento fazia o tempo escorrer diferente. Cada minuto era uma tortura, cada silêncio uma sentença.
Ele olhava o pequeno retângulo de luz no alto da parede e pensava se o sol ainda existia ou se era apenas um truque do sistema. Lá dentro, a noção de realidade se desmanchava como fumaça. Neguinho da Sul começou a perder o controle. Um dia, arrancou o próprio uniforme, gritando que o chão se movia. Os agentes entraram e o contiveram, frios, profissionais. Nenhuma palavra, nenhum insulto. Apenas agiram, algemaram, arrastaram. O silêncio deles era pior do que qualquer grito. No RDD, ninguém precisava humilhar. O lugar fazia isso por si só. No corredor, o som das botas ecoava. Sempre o mesmo ritmo. Passos lentos, pesados, marcando as horas. Félix, o carcereiro, já não dormia direito. Sonhava com os presos chamando por ele, pedindo luz, pedindo tempo, pedindo qualquer coisa que quebrasse aquele vazio. Certa vez, olhou para as câmeras e se viu refletido nelas, o rosto sem expressão, os olhos ocos. Percebeu que o RDD estava engolindo a todos, presos e guardas, como uma cova aberta que nunca se fecha. O dia da inspeção passou, mas algo mudou. Os relatórios começaram a circular, descrevendo o que acontecia ali dentro. As autoridades queriam resultados, e resultados significavam obediência absoluta. O medo era o método. O esquecimento, o objetivo. Marcola já não respondia pelos mesmos códigos. Quando ouviu um guarda chamá-lo pelo nome de registro, não reagiu. O nome Marcola parecia distante, pertencente a outra vida. Dentro do RDD, até os apelidos morriam. Certa madrugada, a luz de emergência falhou. As lâmpadas piscavam, os sensores de porta travaram. Durante 20 minutos, o presídio inteiro mergulhou em escuridão total. Os presos começaram a bater nas portas, chamando uns aos outros, sem resposta. O som ecoava como lamento de almas. Félix, observando pelo painel, sentiu o suor escorrer pelas costas. Pela primeira vez, o RDD parecia fora de controle. Quando a luz voltou, todos estavam imóveis. Ninguém falava. O silêncio voltou ainda mais pesado, como se o lugar tivesse punido até a tentativa de ruído. O tempo passou, meses, talvez. O calendário perdeu sentido. Um dia, um novo interno chegou. Um homem jovem, tatuagens recentes, olhar arrogante. Disse que não se intimidava. Que já tinha passado por tudo. 3 dias depois, ele gritava pedindo para sair. Pedia por uma surra, por uma cela cheia, por qualquer coisa que o fizesse sentir vivo. No 4º dia, ficou mudo. No 5º, começou a rir sozinho. O RDD o havia quebrado com a precisão de um cirurgião. Do lado de fora, a imprensa falava em medida necessária. As famílias pediam notícias. Mas o que ninguém sabia era que lá dentro o tempo não curava, ele devorava. Félix começou a registrar datas erradas nos relatórios. Às vezes, anotava 2030, 2040, sem perceber. Ele também estava preso, e o RDD o fazia esquecer do mundo da mesma forma. Em uma tarde cinzenta, um dos internos começou a cantar. Uma melodia antiga, quase infantil. Os guardas o deixaram cantar. O som ecoava pelas celas como um fantasma. Marcola ouviu e, pela primeira vez em meses, chorou. Lágrimas secas, sem soluço, apenas o corpo reagindo ao impossível, uma lembrança viva dentro da morte em vida. O jovem que chegou depois foi encontrado desfalecido. O relatório dizia autolesão. Félix olhou o corpo sendo levado e sentiu um nó na garganta. Tentou escrever o relatório, mas as mãos tremiam. O papel molhou com o suor. Por um instante, pensou em largar tudo e fugir. Mas sabia que não havia fuga. O RDD estava dentro dele também. As paredes tinham olhos. O sistema sabia quem enfraquecia, quem resistia, quem estava prestes a quebrar. E quando alguém se aproximava do limite, vinham as medidas de reajuste, mais isolamento, menos banho de sol, cortes na correspondência. Um controle total, invisível, sem gritos, sem sangue. A tortura perfeita é aquela que não deixa marcas. Marcola sobreviveu. Mas quando saiu, não era mais ele. O corpo era o mesmo, os olhos, não. Parecia ver o mundo de fora, como se ainda estivesse observando pelas câmeras do RDD. Quando voltou ao convívio comum, os outros o olhavam com respeito e medo. Ele não falava muito. Às vezes, ficava parado, apenas ouvindo o barulho dos outros presos conversando, como se quisesse ter certeza de que as vozes eram reais. Certa noite, um detento perguntou o que ele viu lá dentro. Marcola ficou em silêncio por alguns segundos.
Depois respondeu: o que eu vi lá dentro não se fala. O RDD não é um lugar. É um buraco. Quem entra lá, não volta inteiro. Nem quem guarda, nem quem cumpre. E virou o rosto, encarando nada. O carcereiro Félix pediu transferência meses depois. Disse que precisava respirar. Mas o silêncio do RDD o acompanhava até em casa. À noite, jurava ouvir passos no corredor. Sua esposa dizia que era imaginação. Ele sabia que não. O RDD não acabou. Continuou funcionando. Recebendo novos nomes, apagando rostos, reconstruindo medo. Um sistema que não precisa de violência para matar, apenas de tempo, paredes e solidão. E no final, o que restava daqueles homens era o mesmo vazio branco que cobria as paredes do presídio. O tempo passou. Os jornais esqueceram. As manchetes mudaram. O país seguiu, e o RDD permaneceu ali, imóvel, silencioso, invisível. Um monstro de concreto alimentado por silêncio e medo. Marcola voltou ao convívio comum, mas já não se misturava. As conversas sobre facção, comando, estratégia, nada disso fazia mais sentido. O poder que ele carregava antes se diluiu como fumaça. Agora, só restava o olhar, aquele olhar que atravessava o homem do outro lado, como se enxergasse por dentro. Os outros o respeitavam, mas também o evitavam. Diziam que ele tinha ficado encostado no vazio. Quando dormia, gritava baixo, como se sonhasse dentro da própria cela do RDD. E às vezes acordava suando, jurando que ainda estava lá, deitado no chão frio, esperando o portinhola abrir. Ele não falava mais do sistema, nem do crime, nem da liberdade. Quando alguém perguntava sobre o RDD, ele apenas respondia: lá, o tempo não passa. Ele te mastiga. E voltava ao silêncio. O carcereiro Félix conseguiu sua transferência para outro presídio, mas algo nele havia se quebrado também. Em casa, o silêncio seguia. O barulho do portão, o estalar das dobradiças, tudo fazia lembrar do corredor do RDD. Ele sonhava com as câmeras, com o som das portas automáticas, com o olhar vazio dos presos. Começou a beber. Tentava apagar o que via cada noite em seus sonhos. Mas o álcool só tornava tudo mais nítido. O rosto de Binho, o corpo arrastado no chão, o canto abafado vindo das celas. O RDD nunca saiu dele. Tornou-se parte da sua pele, um ruído constante dentro da cabeça. Certa noite, Félix acordou no escuro. Ouvia algo, passos lentos no corredor de casa. Pegou o revólver. Chamou o nome da esposa. Silêncio. A respiração acelerou. Quando acendeu a luz, estava sozinho. Mas jurava ter visto alguém parado no canto da sala. Um vulto. Um olhar. E por um instante, ele teve certeza. O RDD o havia encontrado novamente. Do lado de fora, o sistema seguiu funcionando como sempre. Os relatórios mostravam controle total. As autoridades exibiam números. Mas ninguém falava do que acontecia entre aquelas 4 paredes brancas. Os novos internos chegavam com medo. Alguns diziam que o RDD era lenda. Outros, que era castigo divino. Mas quando a porta se fechava e o trinco ecoava, todos entendiam. Ali, não existia lei, nem religião, nem hierarquia. Ali, o homem voltava ao ponto zero da sua própria humanidade. Um agente novo, curioso, perguntou um dia a Félix, antes de ele ir embora. Dizem que lá dentro é tranquilo, né? Sem confusão, sem barulho. Félix olhou para ele e respondeu com voz rouca. Tranquilo é o cemitério, moleque. Lá também ninguém briga. Meses depois, o RDD recebeu outro grupo. Novos rostos. Novos nomes. A história se repetia. As portas batiam, as luzes piscavam, o silêncio voltava a gritar. Mas agora, entre os presos, o nome Marcola era dito de outro jeito. Não como líder, mas como aviso. Se até ele quase perdeu a cabeça lá dentro, imagina nós. O medo se espalhava antes mesmo de os portões se fecharem. O RDD não precisava ser explicado. Ele já existia na mente de quem o temia. Lá dentro, o vento frio continuava passando pelos corredores, levando consigo o eco de todos que já tinham estado ali. Vozes perdidas, gemidos, preces, risadas que não terminavam. Era como se o prédio respirasse. Como se cada tijolo guardasse um fragmento de loucura. E em algum canto, talvez na cela onde Binho morreu, ainda havia marcas no chão. Pequenas, quase apagadas. Mas existiam. Um rastro de que ali,
Um homem um dia tentou resistir. Marcola foi liberado anos depois. O corpo mais magro, os olhos fundos. A rua o recebeu com barulho, com vida, com luz. Mas nada disso o tocava. Ele caminhava como se ainda estivesse no pátio do RDD, contando passos, calculando distâncias. Um repórter tentou entrevistá-lo. Perguntou se ele achava justo o tratamento que recebeu. Ele respondeu, sem raiva. Justo? Lá dentro, essa palavra não existe. Só existe silêncio. E ele fala mais do que qualquer juiz. Depois disso, desapareceu. Alguns dizem que vive escondido. Outros, que enlouqueceu e voltou para o crime só para sentir o controle novamente. Mas quem o viu pela última vez garante que ele não falava mais de facção, nem de poder. Falava apenas de luz, uma luz branca que queimava os olhos e não aquecia. Hoje, o RDD continua ativo. Os relatórios seguem frios, objetivos, impecáveis. Números, procedimentos, protocolos. Mas entre os muros, o ar continua o mesmo, pesado, parado, impiedoso. E quando um novo interno chega e pergunta o que significa RDD, sempre tem alguém que responde com um olhar vazio e diz: "Você vai entender quando o silêncio começar a falar." Meses depois da libertação de Marcola, uma matéria discreta apareceu em um jornal local. Ex-detento encontrado morto em quarto de hotel no interior de São Paulo. Nenhum detalhe. Nenhuma explicação. Apenas isso. O corpo foi identificado, cremado, e o caso arquivado. Mas quem leu entre as linhas sabia. O RDD tinha cobrado sua última dívida. Os que passaram por lá nunca mais dormiram em silêncio. Todos carregavam aquele som na cabeça, o eco metálico das portas se fechando, a respiração presa, o tempo parando. Era como um zumbido permanente, uma marca invisível. A mente se acostuma com o horror, mas nunca o apaga. Félix, o carcereiro, foi internado meses depois. Diagnóstico: transtorno de ansiedade severo, insônia crônica e paranoia. Nos relatórios médicos, ele falava de vozes nos dutos, sussurros nas câmeras e olhos atrás das paredes. Os médicos o chamavam de delirante. Mas os poucos que conheceram o RDD sabiam: ninguém sai inteiro de lá dentro. Nem quem vigia, nem quem é vigiado. Um novo diretor assumiu o comando do presídio. Jovem, técnico, ambicioso. Disse em entrevista que ia modernizar o regime disciplinar. As autoridades sorriram. O RDD se transformava, mas não mudava. A tecnologia avançava, câmeras mais nítidas, sensores de movimento, monitoramento de voz, mas o princípio era o mesmo: quebrar sem tocar. O novo protocolo era chamado de isolamento de estímulos. Nada de gritos, nada de agressões. Apenas controle psicológico absoluto. O preso perdia a noção de tempo, de identidade, de propósito. Tudo em nome da ordem. Os relatórios se multiplicavam. Cada palavra cuidadosamente medida. Nenhuma emoção, nenhum juízo. A frieza burocrática era o verniz que cobria a crueldade. Mas os guardas sabiam. De madrugada, as câmeras captavam movimentos impossíveis, presos deitados que pareciam acordar sem abrir os olhos, sombras passando onde não havia ninguém. Alguns pediam transferência. Outros preferiam o silêncio. Ninguém queria falar do que o RDD fazia com a mente depois de meses no escuro. No aniversário de criação do regime, um repórter foi autorizado a visitar. Ele descreveu o corredor como limpo, frio e perfeitamente controlado. Mas ao se aproximar das celas, ouviu algo que nunca esqueceu: uma risada abafada. Curta, seca, sem emoção. Perguntou ao agente o que era. O homem respondeu: "Eles riem quando o silêncio quebra. É o único som que ainda conhecem." O repórter não voltou. Meses depois, abandonou o jornalismo. Disse que sonhava com corredores brancos sem fim. O RDD se tornou lenda entre os presos comuns. Diziam que lá dentro o tempo se dobra, que o relógio não anda, que a mente conversa com nada. Outros juravam que o ar de lá não é o mesmo, que tem gosto de metal e cheiro de esquecimento. Mas ninguém duvida de uma coisa: quem passa pelo RDD nunca volta a ser o mesmo. Um antigo interno, liberto anos depois, contou a um pastor que às vezes acordava e não lembrava o próprio nome. Disse que o silêncio o seguia onde fosse. O pastor o aconselhou a rezar. Ele respondeu: "Lá dentro, até Deus fica em silêncio." Com o tempo, o RDD virou política de Estado. Mais unidades foram construídas.
Os relatórios diziam que o método era eficiente. Mas eficiência pode ser apenas um nome bonito para destruição. Félix morreu num hospital psiquiátrico, murmurando os mesmos nomes que um dia gritou nos corredores. O enfermeiro que cuidava dele disse que, às vezes, o homem acordava de madrugada e dizia: "Fecha a portinhola. Eles estão olhando." Os que sobreviveram ao RDD carregam algo que não se vê. Olhares longos. Mãos trêmulas. Um tipo de medo que não tem forma, mas tem voz. Um medo que sussurra nas horas mortas da madrugada, lembrando que existe um lugar onde o homem descobre o limite da própria mente e o ultrapassa. O RDD não precisa mais de grades. Ele vive dentro deles. Dentro de quem passou, dentro de quem aplicou, dentro de quem permitiu. É o silêncio institucionalizado. O inferno asséptico. O esquecimento organizado. Certa noite, um novo preso perguntou a um veterano: "É verdade que o RDD quebra qualquer um?" O homem sorriu, mas não com a boca. Olhou pro chão, respirou fundo e respondeu: "O RDD não quebra. Ele apaga." O jovem não entendeu. Ainda não. Mas em poucos dias, entenderia. Porque o RDD não explica. Ele ensina, devagar, friamente, sem pressa, que a pior prisão é a que fica dentro da cabeça. Essa história não é sobre crime. É sobre o limite humano. Sobre o ponto em que o silêncio se torna tortura. Se você ouviu até aqui, inscreva-se no canal. Porque aqui, as histórias não são contadas por heróis. São contadas pelos que voltaram do abismo, e ainda ouvem o eco dele todas as noites. As horas ali dentro pareciam se dissolver. O relógio da parede era apenas uma lembrança distante, ninguém sabia se era dia ou noite. O concreto engolia o som, e até o próprio pensamento parecia ecoar dentro da cabeça. Os homens que antes gritavam ordens, agora sussurravam para si mesmos. Cada passo de um agente no corredor era um trovão. Cada abertura de tranca, um aviso de que algo poderia mudar, ou piorar. No RDD, o tempo não passava. Ele se arrastava. Um dos detentos, que todos chamavam de Biro, começou a marcar riscos invisíveis na parede. Não com as unhas, nem com nada físico, apenas com o olhar. A cada suspiro, uma marca imaginária. A cada batida do coração, um dia a menos na sanidade. O silêncio era o inimigo. Era ele que revelava os pensamentos mais perigosos, que fazia o passado voltar com força total. O RDD não era só isolamento, era um espelho. E nesse espelho, cada um via quem realmente era quando a máscara do poder caía. Um deles, o mais velho, costumava dizer: "Aqui a mente é o campo de guerra. Quem perde para ela, não volta." A comida chegava fria, o banho era cronometrado, e o ar parecia mais pesado a cada semana. Não havia espaço para orgulho, nem para o nome da facção. Ali, cada um era só um corpo cercado por muros e lembranças. O que mais os assustava não eram os gritos, nem as regras. Era o silêncio da noite. Porque quando ele caía, o RDD se tornava uma prisão dentro da prisão, e a mente começava a falar alto demais. Biro começou a escrever frases curtas no chão, com um pedaço de papel rasgado do envelope de visitas. "O tempo não acaba. A gente que acaba primeiro." A frase rodava na cabeça dos outros. Era como uma maldição dita em voz baixa. Com o passar das semanas, alguns começaram a se calar de vez. Outros tentavam lembrar o som da rua, o cheiro da fumaça, a voz das mulheres, o toque do sol. Tudo parecia um sonho antigo, uma lembrança de outra vida. O RDD não ensinava disciplina. Ele ensinava o vazio. E era isso que assustava até os mais duros. Aos poucos, cada um foi entendendo o verdadeiro significado daquele lugar. O RDD não foi feito para punir o corpo, foi feito para quebrar o espírito. E, quando o espírito se parte, o homem desaparece, mesmo que continue respirando. Meses se passaram. Lá dentro, ninguém mais falava de datas. O tempo havia deixado de existir. Os homens que um dia se chamavam irmãos de caminhada agora nem se olhavam. Cada um preso no próprio abismo. O RDD não precisava de correntes, bastava o silêncio. Quando finalmente um deles foi chamado para transferência, ninguém comemorou. Porque ali, qualquer mudança podia significar outra forma de castigo. O caminhão da escolta chegou no fim da tarde. Luz cinza. Céu sem cor. O detento subiu algemado, olhando para trás uma última vez. Não viu rostos, só sombras. Na estrada, o vento batia no rosto e parecia doer.
Era a primeira vez em meses que ele sentia o ar de fora, mas o ar parecia errado, leve demais, falso demais. Ele percebeu que não estava realmente saindo. O RDD tinha grudado nele. Entrado nos ossos. Lá fora, o mundo parecia barulhento. Gente rindo, buzinas, vozes. Tudo que antes era normal agora soava distante. Ele andava pelas ruas como quem carrega um peso invisível. O olhar dos outros não o alcançava. Por dentro, ele ainda ouvia o som das trancas fechando. O RDD não termina quando abrem a porta. Ele continua na cabeça. O silêncio volta nas madrugadas, o eco das paredes aparece nos sonhos. Alguns acordam suando, outros não dormem mais. Os que sobreviveram ao isolamento carregam um tipo de olhar que o tempo não cura. Não é medo, nem raiva, é o vazio puro. O mesmo vazio que o sistema criou para quebrar a alma. Aos poucos, as vozes da facção, os códigos, as promessas de irmandade, tudo parecia distante. Porque ali dentro eles aprenderam uma verdade que ninguém quer encarar. No fim, o poder, o nome, o respeito, nada disso protege da solidão. O RDD mostrou isso com clareza brutal. Mostrou que a mente pode se partir sem ninguém tocar em você. Que o pior castigo é o silêncio. E que, depois dele, ninguém volta o mesmo. Alguns tentaram fingir que esqueceram. Voltaram à rotina, às ordens, aos planos. Mas bastava um portão bater, um som de ferro contra ferro, e tudo voltava. O coração disparava. O corpo lembrava do que a alma tentava negar. Era isso o verdadeiro significado do RDD. Não era uma cela. Era uma cicatriz permanente. E todos os que passaram por lá entenderam, tarde demais, que aquele lugar não existe apenas no presídio. Ele existe dentro de cada um que entrou. Um dos que saíram do RDD se chamava Rafa. Tinha sido respeitado nas ruas, conhecido dentro do sistema, ouvido nos pátios. Mas agora, ninguém mais reconhecia aquele olhar vazio que ele carregava. Rafa caminhava como quem flutua. Não sentia mais o chão. As conversas dos outros pareciam ecos distantes, e até a própria voz soava estranha. O RDD tinha tirado dele algo que não se recupera, o sentido do eu. No começo, ele tentou se acostumar. Acordava cedo, treinava, fazia as mesmas rotinas de antes. Mas dentro da mente, tudo estava imóvel. O silêncio do isolamento havia deixado cicatrizes invisíveis. Ele ainda ouvia o gotejar da pia, o som do portão que nunca mais abriria, o vento frio das madrugadas. O corpo estava fora, mas a alma ainda estava lá. Certa noite, Rafa estava sentado na beira da cama, encarando o chão. Não havia música, nem conversa, nem barulho. O silêncio parecia ter o mesmo peso de antes, o mesmo tipo de vazio que o fazia sentir que o mundo inteiro estava trancado com ele. Ele pensou nas palavras que um dos antigos companheiros tinha dito no último dia no RDD. Aqui dentro, a gente morre devagar. O corpo fica, mas a cabeça vai embora primeiro. Naquela hora, ele entendeu. O RDD não era um lugar físico. Era um estado mental. E quando você atravessa ele, nada mais parece real. Rafa começou a andar pelas ruas à noite. Evitava multidões. Olhos sempre alertas, mas sem medo, era outra coisa. Era como se tudo fosse apenas sombra. Como se o mundo tivesse perdido a cor. Os amigos diziam que ele estava estranho. Mas como explicar o que acontece com quem já viu o silêncio devorar a mente? Ele sabia que o tempo não cura o que o RDD faz. O tempo só cobre, como poeira sobre um espelho quebrado. Mas as rachaduras continuam ali. Sempre. Um dia, sentado no banco de concreto do pátio da unidade onde cumpria o resto da pena, Rafa olhou para o céu. Não viu estrelas. Só um manto escuro e imóvel, igual ao teto da cela. E entendeu o que todos perceberam tarde demais. O RDD não foi feito para isolar o criminoso. Foi feito para apagar o homem. E uma vez apagado, nunca mais se reacende.